Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Gálatas, estamos encerrando hoje a carta aos Gálatas, é o capítulo 6, e nós vimos em toda essa carta o quanto o apóstolo Paulo nos adverte, nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, a nós vivermos guiados pelo Espírito, entendendo a nova aliança que foi inaugurada em Cristo Jesus. Então, nesse capítulo 6, eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 7 e 8, que está escrito assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amados, nós vimos ontem, no áudio de ontem, falando um pouquinho sobre a estrutura mental do espírito e da carne. E que quando nós vivemos pelo espírito, de modo nenhum nós vamos satisfazer as obras da carne, mas vamos viver por meio da mentalidade de Cristo, por meio da mentalidade do espírito, que é completamente oposta à mentalidade da carne. E aí aqui, nesse capítulo 6, o último capítulo, o apóstolo Paulo fala aqui nesses versículos: não se deixem enganar. Veja só, nós podemos viver de uma forma o quê? Enganosa. Então ele diz: não se deixem enganar. Veja que nesse versículo o apóstolo Paulo escreve: Deus está nos ensinando, não podemos zombar de Deus. O que é zombar de Deus? Viver de uma forma enganosa, achando que estamos enganando o próprio Deus. Não tem como viver assim. Porque tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Mas ele continua: que tipo de semeadura? A semeadura na carne ou a semeadura no espírito, a semeadura para uma vida carnal ou a semeadura para uma vida espiritual. Se nós semearmos para a carne, nós vamos colher o quê? Destruição. Mas se nós semearmos para o espírito, nós vamos colher o quê? Vida eterna. E vida eterna não é aquele conceito que nós temos de vida eterna só lá no céu. Não, a vida eterna já começou a partir do momento em que nós nascemos de novo. Nós estamos o quê? Na vida eterna. O evangelho nos torna, a palavra fala isso lá em 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, que o evangelho trouxe a imortalidade da alma. Então nós nos tornamos o quê? Participantes da vida eterna, a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo. Então não é só lá no céu. Então precisamos entender, essa vida eterna é a vida completa que Deus conquistou para nós. Então, quem semeia para a carne? Muitas vezes nós olhamos isso e só pensamos aquelas obras da carne, o adultério, que está ali, né, descrita no capítulo 5, versículo 19, quando fala sobre imoralidade sexual, sobre impureza, sobre idolatria. Nós só pensamos nessas obras da carne. Mas veja que ali, naquela lista lá do capítulo 5, no versículo 19 em diante, tem ira, egoísmo, dissensões, discórdia, ódio, inveja. Tudo isso é obra da carne, amados. Tudo isso é obra da carne. E quantas vezes nós alimentamos um estilo de vida que manifesta ira, egoísmo, inveja. E por quê? Porque insistimos em alimentar uma crença, uma fé errada, uma estrutura mental do esforço próprio. Amados, nós já estudamos isso aqui na carta aos Gálatas. Quando o apóstolo Paulo vai explicar qual que é a mentalidade da lei, ele diz assim: quem fizer estas coisas viverá por meio delas. Qual que é a lei? Se resume nessa frase: quem fizer estas coisas viverá por meio delas. Essa é a mentalidade da justiça própria, do esforço próprio, da capacidade própria. Eu vivo a partir do que eu faço. Quem viver por estas coisas, quem fizer estas coisas por elas, viverá. Ou seja,
Quem está com esse pensamento da lei vive assim. É um pensamento do esforço próprio. E esse tipo de pensamento é contrário ao pensamento do espírito. É um pensamento que é natural, que é carnal. Eu sempre faço algo, eu confio em mim. Sabe, amados, trazer esse carnal aqui, eu quero trazer esse carnal aqui hoje para nós entendermos na nossa vida prática, diária. Não é um carnal aquele apenas da imoralidade, do roubo, do assassinato. É um carnal, amados, da confiança em si mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. Pode se manifestar, sim, através da imoralidade sexual, de assassinatos, de roubos, mas eu quero trazer para a nossa vida como cristãos. Porque às vezes nós não conseguimos aplicar a palavra de Deus para nós, para o nosso dia a dia. E nós precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E crescendo no conhecimento da verdade. E sendo o quê? Amadurecendo e sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, na verdade de Deus. Então, quando a palavra fala aqui que se nós semearmos para a carne, nós vamos colher destruição, é se nós semearmos com uma mentalidade, se nós alimentarmos um estilo de vida que confia na capacidade própria, nós vamos colher destruição. Haverá o quê? A manifestação das obras da carne. Por que tantas e tantas pessoas iradas por aí, que são iracundas, se irritam, se iram por qualquer motivo, não estão conseguindo manifestar o fruto do Espírito, que é paciência, que é mansidão, que é domínio próprio? Porque alimentam por trás disso, existe uma mentalidade. Ninguém manifesta ira sem antes alimentar um estilo de vida. Por que tantos invejosos manifestando inveja, que é uma obra da carne? Ninguém manifesta, cristão aqui, amado, nós estamos falando para filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Ninguém manifesta inveja sem antes alimentar um estilo de vida que confia na capacidade própria. Uma mentalidade que é uma mentalidade do que? Da lei. Amados, nós precisamos sair disso. Ninguém manifesta egoísmo. Quantos e quantos egoístas manifestando egoísmo, né? Manifestando um estilo de vida egocêntrico. Quantos e quantos cristãos vivendo assim? Porque por trás disso tem o que? Alimentam uma estrutura mental que não é a estrutura mental do espírito. E amados, isso aqui nós aplicamos na nossa vida diária. Essa questão da ira, eu acho que eu já comentei com os irmãos aqui outra vez. Isso é algo que Deus foi transformando a minha vida, me fazendo compreender. Eu era uma pessoa que me irava com qualquer coisa. Qualquer coisa me tirava o prumo, me tirava do sério. E o Senhor, foi me ensinando e me mostrando, você nasceu de novo, filha. Você já está no Espírito. O fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio. Mas, amados, você entende que a nossa caminhada de fé não é uma caminhada de fé estática? A nossa caminhada de fé ela é dinâmica. Ou seja, nós precisamos aplicar essas verdades todos os dias da nossa vida. A fé é algo que é dinâmico. A fé não é algo que é apenas um dia. Hoje eu entendi, pronto. Nunca mais vou me irar, nunca mais vou me irritar. Não funciona assim. Nós precisamos alimentar a mentalidade do Espírito todos os dias, nutrir a mentalidade do Espírito todos os dias, porque a fé é algo que é dinâmico. Não acontece num único dia e pronto, acabou. Senão nós aceitaríamos Jesus, nasceríamos de novo e seríamos perfeitos. Não é assim. É uma caminhada de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Por isso que no versículo 9 está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, nós não podemos nos cansar de semear no Espírito e para o Espírito. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Nós vamos colher tudo que nós plantamos. Não podemos desanimar. Aqui, nesse versículo 9, já nos mostra que a caminhada de fé é uma caminhada de perseverar.
Ou seja, não é uma caminhada estática, é dinâmica, é uma fé que eu preciso alimentar diariamente. Então, quando a Bíblia nos diz não se deixem enganar de Deus, não se zomba, porque o que o homem semear, isso ele colherá, isso é para a nossa vida diária. Nós precisamos aplicar essa verdade na nossa vida diária e alimentar a mentalidade do Espírito para que as nossas sementes sejam para o Espírito. Nós não vamos plantar algo que nós não temos. Como é que eu vou plantar uma semente que eu não tenho? Mas o mais interessante de tudo é que o Senhor já nos deu a semente. O Senhor já nos deu a vida nova. Nós só precisamos que alimentar essa vida para que a gente plante as sementes corretas. Plante para o Espírito e colha vida eterna e não destruição. Por que muitas famílias destruídas, a ira, a falta de amor, a inveja, o ciúme governam as famílias destruídas porque estão semeando na carne e para a carne? E por quê? Porque insistem em alimentar uma mentalidade de confiança no esforço próprio, de confiança em si, na própria capacidade. Amados, isso se manifesta no nosso relacionamento com Deus. Sabe, como você tem orado? Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Será que nós já temos entendido que tudo já foi feito? O Senhor já conquistou uma vida justa para nós? Só que nós vivemos essa vida pela fé? Até que o Senhor venha nos buscar, essa vida é pela fé. E fé é certeza de coisas que nós esperamos e convicção de coisas que nós não vemos. Ou seja, é um modelo de vida completamente diferente do modelo de vida do mundo, que vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que consegue pegar, tocar. Não, amados, a nossa vida com Cristo é uma vida pela fé. Quantas pessoas se destruindo, colhendo destruição porque insistem em semear na carne. Mas por que semeiam na carne? Muitas vezes até sem perceber. Porque alimentam uma estrutura mental que é da carne, uma estrutura mental de confiança na capacidade própria. E a raiz disso tudo é de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. É por isso que o apóstolo Paulo é enfático nessa carta aqui: não aceitem outro evangelho que não seja o evangelho que prega Cristo Jesus como suficiente. Ele fala ali no capítulo 5, ele diz assim: olha, se eu ainda estou pregando a circuncisão, então nesse caso o escândalo da cruz foi removido. Ou seja, o evangelho é escândalo. O evangelho escandaliza muitos. Por quê? Porque não é uma confiança em si mesmo. O mundo prega essa autoconfiança, eu confio em mim. Linhas de pensamento e de filosofia em que eu sou o meu próprio Deus. Amados, o evangelho é completamente o oposto. O evangelho é uma confiança, uma dependência em alguém, que é Jesus Cristo. Mas o mundo tem essa estrutura mental de independência ou de autodependência. Eu só dependo de mim mesmo. A minha felicidade depende de mim. Tudo depende de mim. E aí nós temos deixado esse pensamento invadir o ensino e muitos evangelhos têm sido corrompidos. Muitas pessoas têm pregado um evangelho corrompido com esse pensamento aí, colocando as pessoas no centro. Não, amados, o centro do evangelho é Cristo Jesus. O centro do evangelho é o que Cristo Jesus realizou. E quando nós alimentamos a estrutura mental do evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, aí nós começamos a semear para o Espírito. E quem semeia para o Espírito colhe vida eterna. E isso é no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, nos relacionamentos com os nossos irmãos. Nós temos visto, o mundo está caótico, amados. Os relacionamentos no mundo estão caóticos. Quando a gente olha de forma meramente natural, se a gente olhar de forma meramente natural, a gente entra em desespero, porque o mundo está um colapso. Muitos acham que não, muitos acham que o mundo está indo para
o caminho melhor, né? Porque agora as pessoas podem fazer o que elas querem, ser o que elas querem, viver da forma que elas desejarem. Então é a confiança em si mesmo. Essa é a estrutura mental completamente oposta do evangelho. O evangelho não é isso. E aí, se nós olharmos meramente de uma forma natural, a gente fica assim, meu Deus. Mas nós temos o Espírito e fomos chamados para viver no Espírito e pelo Espírito, por meio do Espírito, aplicando as verdades espirituais da vida que Cristo Jesus conquistou para nós em cada detalhe do nosso dia a dia. Amados, eu não estou falando isso como se eu fizesse isso de uma forma perfeita. Ah, eu sou perfeita. Não, amados, eu estou falando isso porque Deus tem me encorajado a ver assim, a enxergar assim e a aplicar essas verdades no meu dia a dia. E aí eu quero encorajar você a também receber plenamente a verdade do Evangelho, essa confiança na suficiência de Cristo Jesus, semeando no Espírito e para o Espírito, para colher vida eterna nos seus relacionamentos, com a sua família. Sabe, não deixe essa estrutura mental de capacidade própria governar você, dominar você. Deixe o pensamento de confiança em Cristo. Sabe, libera perdão, pede perdão, se reconcilia com as pessoas. E isso é algo que nós vamos fazendo diariamente, amados, crescendo diariamente. Comentei, né, do meu exemplo com relação à ira. Às vezes eu me vejo estressada, isso e aquilo, daí eu falo, ei, Catiane, você tá saindo, eu preciso ter um encontro comigo mesma, em 5 minutos de reunião comigo mesmo para eu olhar para mim e falar, ei, Catiane, você tá saindo da verdade do evangelho, você tá entrando numa mentalidade do esforço próprio, por isso que você tá se irritando assim. Você está entrando numa mentalidade que não é a do evangelho. Por isso que você está ficando estressada desse jeito. Volta para casinha. Eu falo assim comigo, amados. Eu ministro para mim mesmo. Volta para casinha, filha. Vamos lá. Crendo na suficiência de Cristo Jesus. Confiando no amor de Deus. Confiando que você já foi justificada, redimida. E eu começo a ministrar para mim mesmo. Ei, obrigada, Senhor, porque o Senhor já me redimiu. Já me justificou, o Senhor me amou primeiro, eu já estou em Cristo Jesus, eu não preciso ser dominada pela ira, eu não preciso me irritar por qualquer coisa, eu posso viver em paz, o Senhor já depositou a mansidão dentro de mim, o Senhor já me deu o domínio próprio, o Senhor já me deu paciência, sim, eu posso esperar, não preciso me irritar pela demora, eu posso esperar e me manter aqui descansada enquanto eu espero, confiante, alegre, feliz. Sabe, amados, a gente precisa aprender a viver esse evangelho, a viver esse evangelho. Um evangelho que nos dá uma vida completamente livre, livre do domínio do pecado, livre do domínio da carne. Isso é diariamente, amados. É o que eu estou falando, é uma vida diária. É uma vida de prática, todos os dias. Todos os dias. Eu dei esse exemplo, mas você pode pegar tantos outros. Você pode ver aquela lista que está ali em Gálatas 5:19 em diante das obras da carne. E talvez pensar, puxa, eu tenho manifestado muito isso na minha vida. Algumas coisas aqui tá meio difícil para mim. Quando nós olhamos e percebemos isso, ei, qual é a raiz disso tudo? Por que se manifestam as obras da carne? Quando existe uma estrutura de pensamento, de fé, de crença errada. Errada, amados. Por isso que a palavra diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Eu não tenho como confiar errado, acreditar errado, confiar na força do meu braço e semear para o Espírito. Não tem como. Não tem como. Por isso que não se deixe enganar, que de Deus não se zomba. Se nós colhermos, se nós semearmos para a carne, a partir dessa estrutura mental do esforço próprio, nós vamos colher destruição. Mas se nós semearmos para o Espírito, só é possível semearmos para o Espírito a partir dessa estrutura mental do Espírito, a partir da estrutura mental da vida da nova aliança, de uma obra já consumada, de uma mentalidade de confiança na suficiência de Cristo e não confiança em mim mesmo, aí sim nós começamos a plantar para o Espírito e vamos colher o quê? Vida eterna.
E aí o fruto do Espírito começa a se manifestar. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade. E de repente aquele que era egoísta, que tinha várias manifestações de egoísmo, de egocentrismo, ele começa a manifestar a amabilidade, a bondade. Não fica mais focado em si mesmo, mas fica focado em Cristo. Então tudo começa no fundamento da nossa fé, amados. Se o fundamento da nossa fé estiver errado, nós vamos construir uma vida, desenvolver uma vida que vai ser semeando para a carne. E não tem jeito. A colheita vai ser de destruição. Porque a mentalidade da carne é morte. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra é vida. A tua palavra é espírito e vida. Obrigada porque o Senhor tem nos vivificado, o Senhor tem nos animado, o Senhor tem construído, o Senhor tem feito tantas coisas em nossa vida através da tua palavra. Durante todo esse ano temos estudado a tua palavra, meditado na tua palavra, e nós podemos ver as mudanças, as transformações dentro do nosso ser, e essa transformação ela vai manifestando a tua vida, o teu fruto. Obrigada, Senhor. Obrigada pela atuação do teu Espírito. Obrigada pela tua obra completa por meio de Cristo Jesus. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, cada dia mais, nós abandonemos essa vida de confiança em si mesmo, na capacidade própria, uma estrutura mental da lei de quem fizer estas coisas, por elas viverá. Não, que nós abandonemos essa vida e nós possamos viver a partir da obra que o Senhor realizou, a partir do seu feito, da sua obra, da sua obediência. Senhor, essa vida no Espírito, essa vida completamente de confiança na suficiência do Senhor, ela resulta em vida eterna para nós. Uma vida que nós alimentamos a obra que o Senhor fez, aquilo que o Senhor conquistou. Nós vamos plantando de forma correta e vamos colhendo vida e vida eterna. Senhor, ajuda eu e os meus irmãos a entendermos isso e a vivermos isso na prática do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. Nos ajuda a aplicarmos as verdades do Senhor, porque não podemos nos deixar enganar, achando que se alimentarmos uma estrutura mental errada de confiança em si mesmo, nós vamos colher algo bom. Não vamos. Vamos semear para a carne e vamos colher destruição. Que nós não sejamos enganados, insensatos, mas que nós sejamos sensatos no Senhor, entendendo essa vida a partir dessa obra consumada do Senhor, vivendo no Espírito e pelo Espírito, semeando no Espírito e para o Espírito, colhendo vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.